galerinha, tudo bom com vocês? Mais um Investigação na Tela pra vocês. Arlis K. Dykema nasceu no dia 22 de fevereiro de 1955, em Linton, Dakota do Norte. Filha de Marge e Jim Dykema. Após o seu nascimento, a família decidiu se mudar para Bismarck, Dakota do Norte, e nessa cidade ela cresceu. Arlis era descrita como uma garota muito estudiosa, carismática, tinha muitos amigos e todos a adoravam. E durante o ensino médio, ela conheceu um jovem chamado Bruce DePerry. Os dois tinham a mesma idade e eles se apaixonaram e logo começaram um relacionamento. Em agosto de 1974, o casal decidiu se casar e ela se mudou para o campus da Universidade de Stanford com seu marido, que estava no segundo ano de medicina. Na época, ela trabalhava como recepcionista em um escritório de advocacia local. No dia 12 de outubro de 1974, Arlis e Bruce discutiram sobre um problema no carro e ela decidiu ir sozinha até a igreja memorial de Stanford para rezar. A igreja está localizada dentro da universidade. Arlis era uma moça muito religiosa e acreditou que aquele era o momento para ir até a igreja fazer uma oração, mesmo sendo tarde da noite. Isso aconteceu por volta das 11h30, mas ela acreditou que foi o momento certo para isso, para não se estressar e a briga ficar ainda pior. Mas Bruce percebeu que as horas passaram e Arlis não voltou para casa. Então Bruce chamou a polícia, pois ele tinha certeza que alguma coisa aconteceu. Os policiais perguntaram a Bruce o que aconteceu. E ele respondeu que discutiram por um problema no carro e Arlis foi até a igreja. Então, a polícia já tinha uma pista do local onde começar a investigação. Eles foram até a igreja e, chegando lá, eles viram um segurança que era responsável pela igreja. Conversaram. O segurança disse que não viu ninguém. Ele fez uma ronda pelo local e não era comum ter alguém naquele horário, pois já era de madrugada, e ele disse que não aconteceu nada. Então, a polícia seguiu fazendo investigações pelo local para ver se encontrava alguma coisa. Por volta das 5h40 da manhã, Steven Black Crawford, o segurança, ele avisou a polícia que tropeçou no corpo de uma moça dentro da igreja. O corpo foi identificado como o de Arlis Perry, de 19 anos. Os policiais teorizaram que ela foi trancada dentro da igreja pelo seu assassino, que provavelmente ele fugiu por uma porta lateral, já que todas as outras estavam trancadas. A forma como o corpo dela foi encontrado chocou os policiais. Seu corpo estava perto do altar, sem roupa da parte de baixo, e tinha um picador de gelo cravado em sua cabeça. Ela foi abusada com uma vela e a outra vela estava dentro de sua blusa. Em seu corpo havia sinais de estrangulamento. A polícia, ao analisar toda a cena, suspeitou que aconteceu um ritual satânico dentro da igreja. Os policiais encontraram duas pistas na cena do crime. Um pouco de sêmen foi coletado. Em uma das velas havia uma impressão parcial de uma palma de uma mão. Já era algo importante para eles analisarem. E é claro que a polícia olhou para Bruce, o marido. Eles haviam casado recentemente. Vai que alguma coisa aconteceu. Ele também contou que discutiu com ela. Vai que ele não contou tudo o que aconteceu naquela noite. Então, a polícia chamou ele, fez ele prestar depoimento e também fez o teste do polígrafo. Ele passou. A polícia também analisou seu DNA para ver se combinava com o DNA do sêmen. Também fez mais análises na palma de sua mão para ver se era compatível, mas não era. Então a polícia o descartou como suspeito. O segundo suspeito foi Steven, o segurança. A polícia achou que ele poderia ter algum envolvimento, já que ele estava no local do crime. A polícia fez alguns testes com ele, mas passou. A polícia seguiu a informação de que 7 pessoas estiveram na igreja naquela noite. Eles conseguiram o depoimento de quase
todas as pessoas, menos de um jovem que foi descrito como de cabelo claro, mais ou menos 1,75 a 1,80 de altura, mas a polícia não encontrou esse jovem, ele se tornou um suspeito. A polícia permaneceu sem pistas durante 2 anos, até que o tenente Terry Gardner recebeu um pacote do famoso serial killer Steven Berkovitz, mais conhecido como o filho de Sam. David ficou conhecido por realizar uma série de assassinatos nas ruas da cidade de Nova York, no início de 1976. O jornalista investigativo disse mais tarde que acreditava que David não cometeu esses crimes sozinho e que ele fazia parte de um culto satânico. Dentro do pacote que ele enviou para o tenente, havia uma foto de uma pessoa participando de um culto de adoração ao diabo, em um livro chamado The Anatomy of Witchcraft. O que realmente chamou a atenção foi o que estava dentro do livro. Uma mensagem rabiscada à mão nas margens com os dizeres Arliss Perry, caçada, espreitada e morta, seguida para a Califórnia. Isso levaria alguns a acreditarem que a morte de Arliss pode ter ligação com o culto satânico. Logo após a morte de Arliss, muitos da cidade acreditaram que havia um culto satânico na cidade e Arliss sabia desse culto e ela tinha a intenção de ir em uma dessas reuniões e tentar fazer que essas pessoas virassem cristãs e abandonassem esse culto. Então algumas pessoas criaram essa teoria de que ela foi atrás com um dos seus amigos e que talvez ela viu e ouviu coisas que não poderia ter conhecimento. Esse culto a assassinou naquela noite. Em 1981, David escreveu uma carta e indicou que poderia ter algumas informações sobre a morte de Arliss. Ele alegou que havia participado de uma reunião do culto e alguém se levantou durante a reunião e alegou tê-la matado. Mas ele nunca deu o nome dessa pessoa e depois disso a polícia concluiu que ele não sabia de nada sobre o caso e tentou apenas enrolar a todos. O caso permaneceu sem informações por décadas, até que no ano de 2018 a polícia disse que tinha um suspeito do caso, que se tratava de Steven Blackcaffer, o segurança da igreja daquela noite. Eles conseguiram vincular o Steven ao crime por meio de um DNA que foi deixado nas roupas de Arliss. A polícia estava pronta para realizar a prisão de Steven. Eles foram até a sua casa, que estava localizada em San José, Califórnia, por volta de 30 quilômetros da Universidade de Stanford, com um mandado de busca. Quando os policiais chegaram, Steven percebeu a chegada dos policiais e se trancou dentro de casa. Trancou a porta, fechou as janelas e cometeu suicídio com uma pistola antes que a polícia pudesse pegá-lo. Dentro da casa, os policiais encontraram a capa de um livro chamado The Ultimate Evil, que fazia referência ao assassinato, junto com uma nota de suicídio de 2 anos que ele supostamente escreveu depois de ser investigado por um detetive do xerife sobre o caso de Arliss Perry. O Steven foi um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que começou a trabalhar no Departamento de Segurança Pública de Stanford em 1971. Mais tarde foi oferecido a um cargo como um guarda de segurança, depois que um novo chefe da polícia reformulou o departamento. Steven ficou furioso com esse novo emprego e disse que não gostava do que estavam fazendo com ele. Ele sempre deixou isso bem claro para os seus amigos e colegas. Em 1992, Steven foi acusado de roubar algumas estátuas de bronze do estilo ocidental e também alguns livros do campus na década de 1970. Alguns acreditam que o motivo do crime foi que Steven odiava o seu trabalho e quis descontar na jovem Arliss naquela noite. Digamos que ele queria se vingar da universidade e acabou tirando a vida de Arliss. Após a morte do Steven, alguns repórteres falaram com a polícia do condado de Santa Clara, que foi o responsável pela investigação,
e perguntaram se eles tinham alguma informação se o Steven pertencia ou pertenceu a algum culto satânico, mas os policiais não tocaram no assunto. A Jean, mãe de Arliss, de 88 anos, ficou muito chocada, mas também aliviada, pois finalmente a polícia descobriu o responsável pela morte de sua filha. Mas ela disse que também ficou muito triste, pois o seu marido morreu sem saber quem a matou. Ele faleceu 3 meses antes do caso ser encerrado. A irmã de Arliss diz que a família ainda luta para entender o motivo desse crime. Bruce D. Perry, ex-marido de Arliss, é um psiquiatra muito famoso nos Estados Unidos. Ele também dá aulas em algumas universidades e também já escreveu alguns livros sobre o seu ramo. Esse caso levou 44 anos, mas com o avanço da tecnologia, a polícia descobriu o responsável por tudo aquilo.